Para falar de política com a gente, vou chamar Paula Sampaio. Aqui está ela. Paula, tudo bem? Seja bem-vindo, Paula, aqui no nosso Jornal do Piauí mais uma vez. Tudo bem? Boa tarde, Joelson, e boa tarde também aqui ao público da TV Cidade Verde. Direto de Brasília, quem também conversa com a gente sobre política é ela, Sávia Barreto. Aí está, nos corredores de Brasília. Tudo bem, Sávia? Boa tarde para você. Boa tarde, melhor agora que eu estou falando com você, Joelson. Sentimos sua falta, o Thiago Melo representou muito bem, você nas férias nem sempre é aplicada corretamente, mas no seu caso foi. Que bom ter você de volta. Obrigado, Sávia, pela receptividade, eu estou de volta. Bom, e por esses dias nós vamos aqui sentir um pouco da falta do Elivaldo Barbosa, né, que está se recuperando de um probleminha de saúde, mas vai estar de volta na quarta-feira aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. Aliás, Elivaldo, um abraço para você. Obrigado pela sua audiência, né? Está lá de repouso, Elivaldo, super bem, mas está lá de repouso acompanhando o nosso Jornal do Piauí e as informações. Quero começar conversando com vocês a respeito de uma agenda que o governador Rafael Fonteles teve hoje no Polo Industrial, né, Sávia? O que Perdão, Paula, desculpa, é feito férias. Paula, hoje o governador Rafael Fonteles teve essa agenda, o que mostrou mais uma vez a disposição dele de conversar com diversos setores e esse setor importante da nossa economia, que é o setor produtivo, Paulo. Olha, Joelson, a gente estava até falando durante a agenda do governador Rafael Fonteles que para ele hoje é praticamente o dia da indústria. Uhum. Ele teve essa agenda, fez uma visita, teve reuniões com empresários ali no polo industrial e logo depois teve uma agenda também na FIEP, onde ele conversou com alguns empresários. A gente acompanhou essa visita que ele fez lá no polo industrial e ele destacou algumas metas, o governador quer obras estruturantes para o Estado, já esteve em Brasília também, como a Sávia já trouxe aqui, já destacou, buscando também recursos para obras estruturantes e tem tudo isso, Joelson, para cumprir essa meta ousada que ele colocou no plano de gestão, que é essa criação de 80 mil novos empregos aqui no Piauí. Então vamos acompanhar na reportagem de Paula Sampaio. O governador Rafael Fonteles deu início à semana com uma visita ao polo industrial na zona sul de Teresina. Na agenda, o diálogo sobre a perspectiva de expansão para empresas piauienses. A gente está tratando com o setor industrial, aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Invest Piauí, que é a agência de atração de investimentos, um processo de reindustrialização do estado do Piauí, a partir de incentivos, mas também a partir de obras estruturantes, que é o que a gente está pleiteando junto ao governo federal também. Então, há boas perspectivas, a gente veio conversar com o setor. Após a reunião com empresários no polo industrial, Rafael Fonteles também faz uma visita à sede da FIEP. O governador tem buscado articulação com o setor privado para alcançar a mais ousada meta de seu plano de governo, a criação de 80 mil novos empregos no Piauí. A gente tem um plano ousado, né, que a gente colocou na campanha eleitoral, de criação de 80 mil novas oportunidades. Isso passa tanto para o apoio ao microempreendedor, ao pequeno empreendedor do campo e da cidade, como também passa pela atração de grandes empreendimentos, normalmente industriais, né, para o nosso estado, porque esses empreendimentos industriais de médio e grande porte, eles geram cadeias de pequenos negócios que geram muitos empregos. Então, portanto, a gente tem que estar pensando nas duas pontas, né, no micro, no pequeno, com apoio ao crédito, assistência técnica, conhecimento, formação de mão de obra qualificada, apostando muito no ensino técnico, mas também na política de atração de empreendimentos. Para alcançar esses objetivos, o governo tem reforçado a atuação da Invest Piauí e espera movimentar a economia com a conclusão de projetos como o do terminal pesqueiro de Luiz Correia. Os projetos estão em curso. O primeiro deles, do terminal pesqueiro de Luiz Correia, há uma previsão de 150 milhões de investimentos do próprio estado do Piauí. Então, ao longo desses 100 primeiros dias, nós anunciaremos inúmeros outros projetos. Obviamente, o desenvolvimento econômico aqui tem a Invest Piauí é uma agência de atração de investimentos que serve também às outras secretarias. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria da Agricultura Familiar, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, todas essas, elas buscam, né, um apoio, uma parceria com a Invest Piauí. Então, nós somos uma instituição meio nesse apoio, né?
Bom, o governador assumiu um compromisso, está no plano de governo, de gerar até 80 mil empregos aproximadamente. Isso tudo é parte dessa estratégia, né, Paulo? Sim, o governador sempre tem destacado, Joelson, nas falas que ele faz, como ele mesmo falou, essa questão dessa reindustrialização do Piauí, e isso perpassa por esse objetivo dele de criação de novos empregos, tanto nesse setor secundário e terciário aqui no Piauí, questão de concursos. Então, se vê um reforço tanto na área pública, mas também na área privada, com essa atenção que o governador tem dado ao setor privado. Bom, esse diálogo, Sávia, ele é sempre muito importante. Não existe política de governo de geração de emprego e renda que envolva só ações de governo. Essas ações são articuladas com, principalmente, o setor empresarial, né, Sávia? É exatamente isso, Joelson, porque o governador ele foi secretário de Fazenda, então ele, mais do que ninguém, mais do que qualquer outro gestor, sabe a necessidade de financiamento das ações que são necessárias para serem implementadas a respeito de políticas públicas. E ele busca esse financiamento justamente fortalecendo pastas do governo como o Investe Piauí, nessa busca justamente de ter os recursos para que as obras e os projetos eles saiam do papel. É por isso que o governador tem feito uma agenda praticamente semanal em Brasília, trazendo projetos, cobrando o retorno desses projetos, e a gente vê também o fortalecimento de algumas áreas que ele já tinha ali toda a expertise quando era secretário de Fazenda, e agora essas áreas elas ganham um protagonismo que não tinham antes, não que elas não atuassem de maneira célere, de maneira importante dentro do governo, mas é uma nova função, realmente um novo espaço que essas áreas possuem agora no governo Rafael Fonteles, e fora a questão de que ele busca sair um pouco da pauta política, né? Não ficar a reboque de todas essas movimentações que a gente acompanha, do PT, MDB, da Prefeitura de Teresina, busca trazer uma pauta administrativa de fato. É ser um propositor, né? É o governador do estado e vai lá propondo ideias e estratégias para resolver problemas importantes do Piauí, como é o caso, por exemplo, da geração de emprego. Agora, não dá para virar as costas também para os assuntos políticos. E, às vezes, eles vão ali mordendo os calcanhares dos gestores, né, Paula? Hoje o assunto que eu acho que mais traz dor de cabeça no gabinete do governador é essas ilações ou essas suspeitas de que há um problema na base aliada na Assembleia Legislativa. Nós vimos aí um acordo entre Partido dos Trabalhadores e MDB, para que um partido presidisse a Assembleia por 2 anos e o outro presidisse a segunda metade, né, dos 4 anos ali na Assembleia Legislativa, que fosse o MDB. Então, PT e MDB dividindo essa presidência. Não é isso que está se encaminhando, né, Paulo? Joelson, nos últimos dias esse acordo deu sinais aí de ruptura. A gente conversou com alguns deputados petistas, nenhum fala de fato, entre aspas, confirma isso, mas nos bastidores a gente sabe que estão havendo reuniões entre a própria bancada do PT, o governador Rafael Fonteles, que também entrou nisso, tenta, como a Sávia sempre costuma usar essa expressão, como bombeiro para apagar esse incêndio. Mas a gente conversou com deputados petistas que, em off, falaram que sim, tem alguns nomes no partido que querem colocar o seu nome para disputar o segundo biênio, ou seja, os 2 últimos anos do governo de Rafael Fonteles contra Severo, que já havia esse acordo que você bem mencionou. Ou seja, ao invés de Franzé presidir 2 anos e Severo Eulálio presidir os outros 2, o PT quer colocar um outro nome para disputar essa vaga com Severo. E assim ficar com os 2 biênios. Inclusive, tem até os nomes já que têm sido colocados, Joelson. Quem está aí na frente, nessa frente ampla, nessa cruzada do PT, é o deputado Fábio Novo, que já disputou a presidência da Assembleia anteriormente, em outros anos, e o deputado Flávio Nogueira Júnior. Segundo a gente apurou, eles 2 têm sido os coordenadores dessa movimentação. E aí, isso tem levantado hipóteses de uma possível ruptura, pois havia tido esse acordo entre PT e MDB na base do governador Rafael Fonteles. Eu questionei ele hoje sobre isso, ele tem se reunido com esses deputados. Questionou o governador Rafael? Questionei o governador Rafael Fonteles e ele garante que está tudo harmônico. A eleição deve acontecer, segundo ele, da forma mais tranquila possível. A gente, inclusive, pode ouvir aí o que o governador falou. Vamos ver. Eu não estou sabendo de nenhuma disputa, então não posso me manifestar sobre algo que não chegou até mim. Então eu acredito que está tudo harmônico
entre os partidos da nossa base, o PT, o MDB, o Solidariedade, incluindo inclusive a oposição, como tem que acontecer naquela casa, porque o presidente do poder representa a casa como um todo, ela não é um representante do governo, é um representante da casa. É claro que é sempre bom que haja uma harmonia com o executivo, até porque nossa base, a base da situação, ela é maior, ela é majoritária dentro da Assembleia Legislativa. Mas é o que me consta, está tudo muito tranquilo, harmônico na eleição da Assembleia do Estado do Piauí para o próximo dia 1º. Muito bem. Vou então fazer a pergunta para Sávia. Sávia, numa disputa que envolve parlamentares, que está lá na casa, na Alep, na Assembleia Legislativa do Piauí, que peso o governador pode ter, Rafael Fonteles, que diz que não está sabendo de ruptura nenhuma e que acredita que vai dar tudo certo, mas na prática deve estar também acompanhando, né, boa parte desses desdobramentos. Joelson, a banda toca e o maestro é o governador Rafael Fonteles. O problema é quando a banda quer tocar uma música, um determinado ritmo, e o maestro diz, olha, é outro tom, vocês estão no tom errado. É isso que a gente está observando. Essa metáfora encaixa muito bem, porque o candidato que o governador apoia publicamente, inclusive fez registros na semana passada de um encontro com ele, é Severo Eulálio do MDB. Rafael, segundo eu apurei, não aceita o rompimento do acordo por parte do PT, do próprio partido do governador. Agora, os petistas, eles contam que tem votos suficientes para eleger o presidente do Poder Legislativo no biênio seguinte. Silva. E eles não abrem mão disso. A questão é que hoje os 12 deputados do PT se reúnem à noite, então provavelmente no Jornal do Piauí de amanhã a gente vai trazer uma atualização e eles vão decidir se seguem Rafael, porque Rafael já se reuniu no final de semana com alguns petistas individualmente e alguns até foram a público, o deputado Fábio Xavier é um exemplo, para reafirmar que vão votar naquele nome indicado pelo governador, mas outros petistas, como a Paula citou muito bem, Fábio Novo é um exemplo, hoje é o mais forte, somam aí, dizem que somam nos bastidores 7 votos do PT, mais 7 votos da oposição, contando um voto do Republicanos, contando votos também do Progressistas, e bastaria mais um voto para dar essa maioria. Eu conversei com um deputado do MDB hoje, eu sei que a Paula conversou com um também, mas eu conversei com outro, e ele me disse, olha, se for voto por voto, a gente bate chapa e o MDB consegue vencer. Então, assim, Joelson, os números não estão batendo. Os petistas dizem que tem voto para vencer e os MDBistas dizem que tem voto para vencer. Então, algum deputado está prometendo voto para os dois. Bom, então a disposição é essa mesmo, Paula? Os dois partidos dispostos a ir para a confrontação política, a eleição propriamente dita, para a definição? Você conversou com o deputado estadual a respeito do assunto? Joelson, conversei com um deputado que está defendendo o consenso. Ainda, né? Exatamente, porque essa questão de ir para a eleição, ela é prejudicial. Por isso que a gente fala nessa questão de racha na base, uma eleição ela sempre deixa esses rastros de ruptura entre os deputados. Então, conversei com o deputado Pablo Santo e defende um consenso. Ele acredita que esse acordo pode ser restabelecido aí até o dia 1º, nessas próximas 48 horas, e fala que não tem motivo nenhum para PT e MDB se degladiarem. Vamos ver. Houve um entendimento, né, público, notório, de ambas as partes, tanto do Partido dos Trabalhadores como do MDB. E um descumprimento desse entendimento realmente reflete o ruim para um início de governo do nosso governador Rafael Fonteles. Então, eu não quero acreditar que esse seja o sentimento da maioria do Partido dos Trabalhadores, porque eles sabem também da importância que o MDB tem junto ao governo do Estado, mas eu acredito realmente no bom senso do líder, hoje o maior líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia, do deputado Franzé, presidente da Casa. Eu acredito muito nos petistas, que lá já são petistas históricos, como também os petistas novatos, então não tenho dúvida que a gente vai chegar nesse entendimento. Não tem por que a gente não chegar nesse entendimento. O Severo também é um grande líder, o Severo é um cara de compromisso, de palavra, do nosso partido. Eu não tenho dúvida que qualquer acordo firmado vai ser cumprido, então não tem para que a gente estar disputando ou se degladiando duas siglas partidárias que são irmãs, que tiveram junto na campanha. Então, acredito no diálogo, acredito no bom senso, eu tenho certeza que Franzé estará no primeiro biênio e Severo no segundo biênio. Paula, nós estamos falando da base de sustentação, um governo que tem tudo a seu favor, né? Alinhamento com o governo federal,
O que significa, dentro desse contexto, uma ruptura de base? Joelson, lembrando ali que quando ainda se formava essa questão deste acordo para que PT e MDB dividissem esses 2 biênios, o MDB, em certo momento, sinalizou, inclusive, uma possível aliança com progressistas, que hoje é um partido da oposição ao governador Rafael Fonteles. Então, essa briga dentro da base do governador fortalece a oposição, o que, de certa forma, não é bom para o governador Rafael Fonteles, que está aí com o governo tudo ao seu favor, né, no governo federal. Então, ter esse desalinhamento na Assembleia Legislativa, que perpassa diretamente onde ele vai aprovar projetos, de fato, poder colocar o seu plano de governo, como ele tem falado, em prática, não é positivo para o governo. Muito bem. Agora, muita gente pode não entender, sabe, como é que um acordo que foi tão, como disse o próprio deputado Pablo, foi tão amplamente divulgado, acabou agora, nesse momento, uma situação de momento, está meio que suspenso, né? Como é que um acordo se desfaz, um acordo que foi tão amplamente divulgado se desfaz assim? Olha, o pano de fundo, Joelson, de fato, é importante o nosso telespectador entender as motivações, né? O que eu apurei nos bastidores é justamente de que os petistas, eles buscam mais espaços na administração de Rafael Fonteles. O governador Rafael Fonteles, ele tem um estilo que está muito claro. Em um mês de gestão, a gente consegue perceber muito pragmático, dá espaço para os partidos, para os políticos que o apoiaram durante a eleição, mas não dá todo o espaço que esses políticos gostariam. Então, existe aquela insatisfação, mas justamente por ser um começo de governo e um começo de governo de um gestor que foi bem votado, que tem uma relação com o governo federal, ou seja, perspectivas de recursos federais, de obras, de ações, ninguém vai romper. Então, essa insatisfação, ela terminou sendo canalizada para a Assembleia Legislativa. Lá, os petistas consideram que vão ter os espaços que eles não conseguem obter hoje no governo estadual. Então, por isso que eles fazem tanta questão, e não são só os deputados estaduais do PT, os deputados da base, mas também nomes do PT que ascenderam à Câmara dos Deputados, que estão aqui em Brasília, que também buscam esses espaços, porque Rafael já sinalizou que o governo estadual é dos aliados estaduais e que os deputados federais devem buscar os espaços federais, que a gente sabe que vai demorar para sair, não é agora esses cargos federais, e também não é o suficiente para contemplar todos esses políticos. Então, eles veem a Assembleia Legislativa como uma fonte de poder para fazer política. Isso é normal, é natural. Agora, o governador falou para Paula, ali no finalzinho da entrevista, que acredita numa resolução harmônica e passiva. Eu também acredito nisso, porque bater chapa, de fato, é algo muito traumático para o governador. Então, esse consenso, tem essa reunião de hoje à noite do PT, deve ter uma reunião também amanhã. Então, eu acredito que esses últimos 2 dias são de intensos encontros e reuniões e movimentações para que não se chegue ao ponto de bater chapa no plenário da Assembleia, até porque o voto é secreto. Como já disse Tancredo Neves, né? Ele dizia que a votação secreta, ela dá uma coceira para atrair. Então... É verdade, frase de Tancredo Neves. Agora, e para que guerra se pode se resolver tudo na diplomacia? Essa é outra ideia. Agora, Paula, está mantido ainda a ideia da eleição, das 2 eleições conjuntas, não é isso? Sim, essa PEC, ela foi aprovada pelos deputados e foi promulgada também. Então, até este momento, a Assembleia está de recesso. Inclusive, hoje foi divulgado pela Assembleia Legislativa que a casa ela está fechada. Somente funcionários nesses 2 dias podem entrar dentro da sede da Assembleia Legislativa, segundo informações da própria Assembleia, que é para organizar todo o espaço, todo o perímetro para a posse dos deputados, que acontece no dia 1º. Então, a expectativa é de que não haja movimentação na Assembleia durante esses 2 dias e logo essa PEC ela vai estar valendo no dia 1º e estabelece a votação dos 2 biênios em um único dia. Agora, o MDB, Sávia, ainda aposta na ideia de que vai ser mantido o acordo, este acordo anterior que a gente está vendo aí sob ameaça. Você conversou com o senador Marcelo Castro a respeito do tema?
Exatamente. O senador, ele teve uma agenda intensa no Piauí, apesar das movimentações aqui no Senado, a respeito da eleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é um aliado do senador Marcelo Castro, mas ele se ausentou um pouco dessas movimentações em Brasília para dar uma atenção especial a essa disputa pela presidência da Assembleia. Ele disse que conversou com o ex-governador, o ministro Wellington Dias, com o governador Rafael Fonteles, com deputados, e ele está muito seguro do cumprimento desse acordo. Joelson. Vamos ver o que disse o senador Marcelo. Eu acredito que o acordo PT-MDB será cumprido, porque foi feito, né, por toda a bancada e foi referendado ao lado do senador Wellington Dias e do governador Rafael Fonteles. Então, você sabe que político que vale é a palavra. Quer dizer, se um acordo é feito explicitamente, todo mundo assistindo, acompanhando, se chegou a um entendimento de que um partido ficaria 2 anos, o outro partido ficaria os outros 2 anos, que o PT, por ser a maior bancada, ficaria nos 2 primeiros anos e o MDB no outro biênio. Então, o descumprimento de um acordo desse é impensável, é inimaginável. Então, eu estou seguro. Conversei ontem com o governador Rafael Fonteles, com o ministro, o senador Wellington Dias, e estou seguro, conversei com vários parlamentares, que não quero citar o nome porque são muitos, né? Poderia me esquecer de algum, mas todos que eu conversei é no sentido da manutenção do acordo. Eu estou seguro, certo, de que o acordo será mantido. Exatamente, é bom. Agora muita gente pode dizer, Paula, que, olha, não foi isso que eu quis dizer, ou não foi isso que eu entendi. Não foi isso que eu... Olha, você falou isso, mas eu entendi isto. Pode acontecer um negócio assim, não pode, Paulo? Pois é, Joelson, às vezes acontecem esses ruídos. Inclusive, semana passada eu conversei com um deputado petista e questionei justamente a ele essa mesma pergunta que a Sávia fez ao Marcelo Castro. E ele falou assim, olha, que eu saiba, o acordo que foi feito foi para a PEC. A PEC para que a eleição as 2 eleições ocorressem aí no mesmo dia. As eleições dos 2 biênios no mesmo dia. No mesmo dia. Agora, outra coisa eu não estou sabendo, não. Vamos esperar. Certeza? Só depois dessa eleição eu posso garantir isso a você, Sávia e Paula. Vamos lá esperar, aliás, daqui a 2 dias, né? Exatamente, no dia 1º de fevereiro, na abertura do ano legislativo, vão ocorrer essas 2 votações, Joelson. Inclusive, Elivaldo Barbosa já se comprometeu, que vai estar também para acompanhar. Estamos contando com você, viu, Elivaldo? Elivaldo Barbosa.